Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Extraordinário dia, gente. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vives tu. Deus enviou seu filho meus pecados, mas ressuscitou. Oiê! Extraordinário dia! Sejam bem-vindos! 12º episódio da nossa série Transforma a Mente. E hoje nós vamos falar sobre transformando a mente para o propósito. Você sabe qual o propósito da sua vida? Você tem vivido uma vida de propósito? Oi, Marleide, extraordinário dia! Você tem vivido uma vida de propósito? Você tem percebido que a sua vida realmente está acontecendo da forma que deveria acontecer? Ou tem dúvidas sobre isso? Então nós vamos falar sobre transformar a mente para um propósito. E eu gostaria já de iniciar com você, para que você possa pegar aí a sua Bíblia, seu manual de instruções. Bora pegar o seu manual de instruções, papel e caneta, para que você possa acompanhar junto comigo tudo que nós vamos falar aqui. Eu vejo muitas pessoas perdidas ao longo dessa caminhada, dessa jornada aqui na Terra, e infelizes em muitos momentos por enxergarem que não estão vivendo na sua plenitude, que não vivem na sua essência, que não vivem no projeto original que Deus projetou, e percebe que estão às vezes muito distantes do seu propósito de vida. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre transformando a mente para o propósito. Como nós devemos transformar a mente para viver um propósito. Vamos lá? Pegou sua Bíblia, seu manual de instruções, papel e caneta? Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Nós vamos ler esse versículo, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso daqui é uma promessa, olha só, é Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Então quem está falando que conhece os planos que tem para cada um de nós? É o Senhor. E ele fala, são planos de paz, prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, veja bem, o Senhor, ele está dizendo para nós que ele é aquele que conhece os planos que ele tem para nós. Então, quando a gente fala de viver uma vida de propósito, quando a gente fala de transformar a nossa mente para viver o nosso propósito, é entender o que Deus fala sobre isso na palavra, é entender o que Deus fala sobre isso no nosso manual de instruções. Então veja, o Senhor ele fala que ele conhece os planos que ele tem
tem para cada um de nós. Então já é um mandamento, é Deus que conhece. E os planos que Ele tem para nós são planos de paz, são pensamentos de paz e não de mal. Então se na tua mente já tem maus pensamentos, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não estou alcançando, opa, vamos parar? Esse pensamento vem de Deus? Não, esse pensamento não vem de Deus, porque a palavra é muito clara. Os pensamentos são de paz, os pensamentos que Deus tem para nós são de paz e não de mal. E para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que nós esperamos? Nós temos uma jornada aqui para cumprir uma missão e nós temos a nossa vida eterna. Então, para nós vivermos essa jornada, nós precisamos entender qual é o fim que se espera também deste momento. E é exatamente esse processo que nós começamos a olhar e perceber: estamos vivendo o propósito que Deus preparou para nós? Ou nós estamos distantes do propósito? A pergunta que eu faço para você nesta manhã, hoje, 3 de outubro, hoje é 3 de outubro, não? 3 ou 2? 3 de outubro, a gente está voando tão rápido que tem dia que eu me perco nessas datas. 3 de outubro, sexta-feira. Sexta-feira normalmente a gente para pensar e para analisar como que foi a nossa semana, como que foram os nossos dias, se a gente viveu um propósito, se a gente cumpriu as nossas ações, as nossas metas. E eu gostaria de fazer essa pergunta. Já parou para pensar se a sua vida realmente está alinhada com o propósito de Deus? Eu imagino que sim. Eu imagino que você já deve ter feito essa pergunta. A minha vida está alinhada com o propósito de Deus? Oi, Leque, meu irmão. Uau, que bom você tá aqui. Tô com saudade de você. Tá tudo bem? Glória a Deus. Então, veja, viver o propósito que Deus tem para nós, nós precisamos identificar quais são os pensamentos de paz. Então, se nós estamos trazendo pensamentos que não são de paz, que não vêm de Deus, então nós precisamos olhar e perceber que aqueles pensamentos não são os pensamentos que Deus tem para nós. Então, qual a pergunta que você já fez na sua vida sobre o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Estou vivendo dentro dele? Deixa eu te falar uma coisa. O seu propósito, ele vai te encontrar quando você estiver ligado na fonte, que é o Senhor. Quando você estiver conectado com as verdades que Deus escreveu para nós. Então, o teu propósito, ele te encontra automaticamente, porque você volta para o projeto original. Quando você está conectado com a palavra, com a mensagem, com aquilo que o Senhor escreveu, você passa a viver na originalidade que Deus projetou. E o viver na originalidade faz você encontrar naturalmente o seu propósito. Ele te encontra, ele te acha, exatamente por essa questão. Então Deus, quando ele falava sobre isso, em Jeremias 29:11, ele estava falando por um povo que estava em exílio, Sara. E esse povo estava em exílio, esse povo estava em cativo, eles estavam presos, estavam aprisionados ali. E o Senhor, ele passa a lembrá-los que havia esperança e um futuro. Então há esperança para você, há um futuro para você. Deus tem mais para fazer na sua vida, Deus quer fazer mais na sua vida. E eu quero declarar isso aqui nessa manhã, que os seus olhos serão abertos, que as escamas cairão dos seus olhos para a tua mente ser transformada e você identificar que Deus tem mais para fazer na sua vida. Só que para isso a gente precisa acontecer aquilo que nós falamos lá em Romanos 12:2. Nós precisamos entender que não temos que conformar com este século. Nós precisamos renovar a nossa mente. Elaine, minha amiga, que saudade! Bora agendar um papo, viu, Elaine? Saudade de você. Cláudia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Inês, já estava preocupada, Inês, demorou para entrar hoje, hein? Olha, já tô na metade da live. Estamos falando sobre propósito, transformando a mente para o propósito. A Inês, Sara, tá aqui firme, 21 dias aqui, ó, fazendo um propósito, transformando a mente para ir pro próximo nível. Firme, mas firme mesmo. Que Deus abençoe sua vida, traga clareza na sua mente. Então, veja bem, quando nós olhamos para Jeremias 29:11,
O Senhor, ele estava falando para um povo que estava em exílio, um povo que estava aprisionado. O Senhor, ele estava lembrando que tem uma promessa para eles. O Senhor estava ali lembrando a eles sobre uma esperança e um futuro. Então, os pensamentos que o Senhor tem para você são pensamentos de paz e não de mal. Se vem algum pensamento mal na tua mente, não é de Deus, não é o que Deus tem trazido para você, para vos dar o que? O fim que vos espera. Então veja, encontrar o seu propósito é estar conectado na fonte, é estar conectado naquele que te criou, é entender o que fala a verdade, para ver se você está no seu projeto original, se você vive o seu projeto original. Então, se a gente não transformar a nossa mente de alguma forma, o que vai acontecer? Nós vamos nos distanciando daquilo que o Senhor preparou para nós. Ou seja, problemas que distorcem a nossa visão de propósito, pensamento de derrota, pensamento de pequenez, pensamento de que não vai conseguir, pensamento de que ninguém gosta de você, são todos pensamentos que vai minando as suas forças. Medo do futuro, das incertezas, comparações, autossabotagem, tudo isso em algum determinado momento vai distanciando você de viver o propósito de vida que você tem. Então, qual o seu propósito? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, me questionam, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Como que eu faço para viver meu propósito? E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Em primeiro momento é entender o que a palavra diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, porque nós precisamos consultar o nosso manual de instruções. Então, um jovem, por exemplo, que pensa que não é capaz, ele já vai se distanciando do propósito dele, porque aí ele não está vivendo na originalidade. Uma mulher, por exemplo, que acredita que não tem valor, quem disse? Não foi isso que Deus disse. Deus fala aqui, ó, Jeremias 29:11, anote aí para que você possa refletir o dia inteiro sobre essa palavra. Os pensamentos que Deus tem para você, sobre você, pensamentos de paz e não de mal, ponto. Então, precisa entender isso. É um homem, uma mulher que vive com pensamento de fracasso, um líder que carrega o peso de um fracasso, de histórias que vêm sendo carregadas de derrota, precisa olhar para a fonte, precisa se conectar com a fonte. Então, primeiro, como que a gente vai alinhar a nossa mente para viver o propósito de Deus? Você tá com papel e caneta aí? Porque se eu fosse você, eu anotaria. Como que a gente vai alinhar a nossa mente para viver o propósito de Deus e parar de ficar assim, gente, ó, rodando em círculos, Sara? Tem pessoas que me procuram no processo de mentorias e falam, eu não tô saindo do lugar, eu não tô indo para frente. Então, vamos parar para dar uma olhada? O que é que tá acontecendo? E às vezes eu preciso falar algumas verdades, viu, gente, nas mentorias. Precisa, porque a gente precisa ser sincero, a gente precisa realmente ter clareza daquilo que a gente faz, daquilo que a gente nasceu para fazer. Extraordinário dia, Rosângela. Que bom ter você aqui mais uma vez, tá firme aí nas nossas lives, hein? Deus te abençoe. Primeiro passo para alinhar a sua mente, para viver o propósito de Deus. Primeiro passo, substitua as mentiras por verdade da palavra. Então, as mentiras que vêm do seu pensamento ou que falam para você, substitua por verdades na palavra. Outro dia, num processo de mentoria com uma empresária, ela estava com muita dificuldade de virar a chavinha na mente dela de que agora ela é uma empresária, ela é dona do próprio negócio dela. E aí ela estava se fazendo de funcionária e num vitimismo. E quando a gente comecei a conversar, eu falei, o que te impede de se posicionar como dona do teu negócio para fazer ele prosperar? Para coordenar teu time, a tua equipe. Você tem quase 10 pessoas na tua equipe. O que te impede? Qual é o problema? E aí ela veio contar pra mim que no último trabalho dela, ela ouvia o líder dela chamar ela de burra, o chefe, né? Porque líder não faz isso. O chefe dela chamar ela de burra. Você é burra, eu já te expliquei 300 vezes, você não entende. Você é burra, não atende às minhas expectativas. E isso o tempo todo. E ela não falava nada, ela ia engolindo aquilo.
Então essa mentira entrou na mente dela. E a mentira que entrou na mente dela estava atrapalhando ela de virar a chave no negócio próprio que ela tem hoje, que está prosperando, crescendo, avançando. Então isso acontece por quê? Porque é uma mentira contada e ela não se conhecia. Então quando a gente começou a trabalhar, ela desbloqueou. A gente começou o processo de mentoria com ela desbloqueou totalmente. E daí ela entendeu que realmente era algo que a bloqueava. Então, o primeiro passo, você precisa substituir as mentiras por verdades da palavra. E a verdade está muito clara, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É o Senhor falando. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. São planos de paz e não de mal. São planos de prosperar e não de lhes causar dano. O Senhor está falando que você vai prosperar. Ele está falando que você vai prosperar. Então se vem uma mentira na tua mente falando que você não vai prosperar, que você não vai pagar suas contas, que você não vai conseguir, é mentira. Porque a palavra fala que os planos que o Senhor tem são planos de prosperidade. Eu tenho certeza que tem alguém acalmando o coração aqui nessa manhã, viu? Se você estava preocupado com o seu aluguel, se você estava preocupado com as suas contas, o Senhor está dizendo aqui na palavra, nesta manhã, que você vai prosperar, em nome de Jesus. Então, se você crê, escreve aí, ó, eu creio, eu creio, eu creio. Quero ver se você está me ouvindo aí nessa manhã. Fala, eu creio. Segundo passo, viver com foco eterno. Não desvie o seu foco, não olhar apenas para as circunstâncias momentâneas, mas para aquilo que Deus prometeu. Isso, Rosângela, vai escrevendo aí, eu creio, eu creio. Você precisa olhar para a palavra, para aquilo que Deus prometeu. Não olha apenas para as circunstâncias momentâneas, gente, porque são circunstâncias momentâneas que a gente vive. Começa a olhar para as promessas que o Senhor tem. Em alguns momentos a gente precisa lembrar das promessas. A gente precisa até lembrar o Senhor das promessas que Ele fez para nós. Então você precisa olhar e falar, Senhor, eu tô ligada, tem promessa para minha vida. E é essa promessa que eu quero viver. É essa promessa que eu quero alcançar. Então veja, nos momentos difíceis, durante as circunstâncias, mantenha um foco eterno, mantenha um foco na eternidade, mantenha um foco naquilo que você vai viver, naquilo que Deus prometeu para você. Mantenha o foco numa serenidade que você precisa ter, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Então esse é o segundo passo. Terceiro passo, praticar declarações de fé diariamente. Você tem que ter versículos bíblicos gravados na sua mente para você responder os seus pensamentos negativos. Nós falamos sobre isso, acredito que a nossa live disso foi na terça-feira. Se você perdeu alguma live, eu oriento você a assistir aqui no Instagram, ou vai lá pro nosso canal do YouTube, Francine Oliveira, que você vai encontrar todas as lives lá. Comente, compartilhe com pessoas que você acredita que precisa ouvir. Nós falamos sobre, contamos a história de Jesus lá no deserto, que foi tentado 3 vezes por Satanás. E Jesus, ele tinha um plano, Deus tinha um plano para ele. Qual era o plano? Era o plano de salvação, gente. Só que Satanás tentou implementar mentiras na mente de Jesus, no momento de fragilidade de Jesus. Ele estava de jejum por 40 dias com fome. Pensa bem, a carne ali já estava fraca, então ele estava fraco. Ele poderia aceitar qualquer coisa, ele poderia ter aceito qualquer coisa que Satanás estava oferecendo ali para ele. Mas ele estava com foco, porque imagina se ele desiste. Imagina se ele desiste. Tem uma passagem na Bíblia que é bem interessante, eu gosto bastante dela, quando Jesus fala do plano de salvação e Pedro estava junto com Jesus. Então, quando Jesus começa a falar do plano de salvação, que ele ia ter que ir embora, que o tempo dele ali era um tempo limitado e tudo mais. E Pedro fala, não, Senhor, não vai não, o Senhor tem que ficar aqui com a gente e tal. Jesus ali na hora, ele percebeu que não era mais Pedro, na hora ele percebeu que era Satanás usando Pedro, para quê? Para desviar o foco da mente de Jesus, olha isso. Para desviar o foco da mente, para desviar a mente de Jesus do foco que Deus tinha para mim e para você, que era o plano de salvação. E Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Então, olha, saiba responder, pratique.
declarações de fé diariamente, é com versículo bíblico, é dentro da palavra, diariamente. Então você precisa falar, minha vida tem propósito, Deus tem pensamentos de paz para mim, Deus tem pensamentos de prosperar para mim, Deus me conduz a um futuro que Ele planejou. Os planos que eu vivo aqui não são meus, são de Deus. Então pratique isso diariamente e você vai começar a perceber o que Deus vai trabalhar na sua vida. E quarto e último passo, escolha meditar e todos os dias, diariamente, naquele versículo que nós já lemos sobre ele também, que está lá em Filipenses. Leia para mim, Sara, esse versículo. Filipenses 4:8, disciplina mental. Quero que você tenha disciplina mental, entende? Disciplina mental. Medite nesse versículo. Olha o que a Sara vai ler para nós. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha isso. Então, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de louvor, tudo que for honesto, ou seja, se houver algo verdadeiro, pratique louvor em cima disso. Faz sentido isso para você? Começa a fazer sentido isso? Olha, medite nesses versículos, medite nesse versículo, Filipenses 4:8 nesse dia. Falamos também sobre isso, tivemos uma live sobre isso, né, sobre essas verdades que a gente precisa deixar entrar no nosso coração. E para a gente partir para o final, para a nossa oração, eu quero deixar um desafio para você. Qual é o desafio? Escreva pelo menos aí 3 pensamentos negativos que atrapalham você viver o seu propósito. Quais são os pensamentos negativos que atrapalham você a viver o seu propósito? O que você pensa? O que passa na tua mente? Minha família não acredita em mim? Passa isso na tua mente? As pessoas não acreditam no meu produto, no meu serviço, meus amigos, meus familiares. Deixa eu te falar, Jesus, ele não conseguiu viver o propósito dele na cidade dele, tá? Porque ninguém acreditava nele. Esse é o filho do carpinteiro? Pois é. Ele foi prosperar em outro lugar, ele foi fazer a vontade do Pai em outro lugar. Então, se até ele passou por isso, quem dirá você? Sabe por que muitas vezes a sua própria família pode não acreditar em você, seus próprios amigos? Porque eles cresceram com você, viveram com você, viram todo o seu perrengue. E aí não acreditam que você é capaz de avançar, que você avançou, que você conseguiu. Entende sobre isso? É por isso que muitas vezes quando você trabalha, seja com prestação de serviço ou venda de produto, dificilmente alguém dos seus parentes ou dos seus amigos que te conhecia lá na vida do perrengue vai comprar de você. E tá tudo certo, porque existe outros lugares para você prosperar, tem outras pessoas para você alcançar, outras pessoas para você viver o seu propósito de vida. Coloque isso na sua mente hoje. Então escreva os pensamentos negativos que atrapalham você a viver o seu propósito e transforme eles em verdade bíblica. Saiba responder cada um deles dentro da Bíblia, dentro da palavra. Se não diga eu não consigo, fala tudo posso naquele que me fortalece, tá lá em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Senhor, amém? É Ele que te fortalece. Amém, Sara? Amém. Glória a Deus. Então veja, a mente transformada, ela enxerga o propósito mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Transforme a sua mente para que você possa enxergar o propósito. Se conecte com a fonte. Se conecte com a fonte. O que nós lemos em Jeremias 29:11 é uma promessa pessoal para a minha vida e para a sua vida. Fala, eu tenho uma promessa. E essa promessa é a promessa do Senhor para você. Declare nessa manhã, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Declare isso o tempo todo nessa manhã. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Você pode escrever aqui? Escreve aí, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho uma promessa de Deus. Quando a sua mente ela é transformada, você não apenas descobre qual que é o propósito de Deus, mas você vive nele com confiança e com esperança. E pessoas são alcançadas por conta do seu propósito.
Então declare isso: eu tenho uma promessa de Deus para minha vida, eu tenho uma promessa de Deus para minha vida. Declare isso o dia todo, declare isso o tempo todo. Eu vou viver uma vida de propósito, eu vou viver uma vida de alcance, eu vou viver uma vida de resultados, eu vou dar a volta por cima. Comece a declarar isso, você vai perceber que muita coisa vai mudar na tua mente. Muita coisa vai mudar na tua casa, na tua família. Isso, Inês, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu tenho uma promessa de Deus. Isso, Marleide, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu tenho uma promessa de Deus para minha vida. É exatamente isso. Declare isso na tua vida o dia todo. Declare isso para que você possa alcançar. Claudinha, perfeito. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. E eu declaro que você tem uma promessa de Deus, que você tem uma promessa de Deus para sua vida, para sua casa, para sua família. E é exatamente por isso que nesta manhã eu quero orar por você. Eu quero declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Quero declarar palavras de vitória sobre a sua vida. Muito bem, eu vou viver uma vida de resultados. Yes, é isso. Amém, glória a Deus. Eu tenho uma promessa de Deus para minha vida. Eu vou viver uma vida de resultados. Gente de Deus, coloque isso na sua mente, tá? E tenha sua mente transformada. Vamos orar? Vamos orar? Curva sua cabeça aí, em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Ore comigo, Sara. Oh, Jesus, glória a Deus. Pai querido, como o Senhor tem falado conosco, Senhor, durante todos esses dias, durante todas essas lives. Estamos no 12º dia de 21 episódios. Pai querido, Pai amado, nós queremos te honrar, nós queremos dar graças a ti, ó Deus, nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, pela transformação da nossa mente, por nos preparar para viver uma vida de propósito, por estar cuidando de cada um que está entrando aqui na live, por estar falando ao coração de cada um que está entrando aqui na live. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de outubro, que o Senhor preparou para nós, meu Deus. Que esse dia seja um dia próspero, que esse dia seja um dia de vitória, de respostas dos céus. Que esse dia seja um dia de portas abertas, meu Pai. Seja um dia em que o Senhor vai abrir portas que homem nenhum pode fechar, meu Deus. Pai querido, Pai amado, nós te adoramos nessa manhã, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor. E eu declaro nesta manhã, meu Deus, que cada um que está aqui vai viver uma vida de propósito, vai receber as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, as promessas que são promessas de pensamentos de paz, de prosperidade, não de mal, Senhor, não de dano, meu Deus. Pai querido, que cada um possa tomar posse dessa vitória nessa manhã, que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor falou conosco, meu Deus. Continue falando conosco durante o dia, que possamos meditar na Tua palavra, que possamos ter palavras para responder os pensamentos negativos, porque tudo é espiritual. Que nós possamos ter esse entendimento, Deus, que vem de batalhas espirituais, e nós temos que estar revestidos para vivermos e respondermos as batalhas, para vencermos cada uma delas. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, Pai, e eu declaro que cada um aqui, nesta manhã, vai viver um dia abençoado, um dia, Senhor, onde as suas promessas serão cumpridas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus planos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Vai colocando aí amém. Vai colocando amém. Confirma essa oração. Fala amém. Graças a Deus. Oi, Tami, tudo bem, lindona? Saudade de você. Vai colocando amém, 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 amém. Isso, amém. Eu aceito tudo que vem de Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Isso, glória a Deus. Graças damos a Deus. Amém, Cláudia.
Amém, gente. Tira um print aí, coloca nos seus stories, me marca, convide pessoas para estar aqui. Se está fazendo bem para você, se está fazendo a diferença para você, você precisa viver o seu propósito de transformação de outras vidas. Então vamos fazer uma corrente aí que vai alcançando novas vidas. Amém? Luan, seja bem-vindo. Olha, amanhã na nossa 13ª live, 13º episódio, gente, nós vamos falar sobre o poder do perdão na mente. Sabe por que muitas pessoas não prosperam, muitas pessoas não avançam? Porque às vezes aconteceram coisas com elas que elas falaram que perdoou, mas na verdade existe mágoa ainda dentro do coração delas, sabia disso? E aí a falta daquele perdão na mente faz com que aquela pessoa não avance. E eu quero amanhã, com muito temor, trazer para vocês alguns ensinamentos sobre isso. A palavra fala que nós devemos perdoar quantas vezes, hein, gente? 70 vezes 7, não é? Então, às vezes você foi traído ou traída, às vezes você viveu alguma situação difícil na sua casa, na sua família, ou com algum amigo, ou com alguém que deveria te proteger e não protegeu, e tudo isso teve um empilhamento emocional em você e de alguma forma tem uma falta de perdão retida dentro de você. Você vai descobrir que muitas vezes pode não estar avançando, ou pessoas que você conhece não avançam exatamente por isso. Então é um assunto para amanhã, sábado. Vamos começar o nosso sábado amanhã limpando o nosso coração. Então eu gostaria que você convidasse pessoas para estarem aqui na live de amanhã, para que possa viver essa transformação na sua vida, tá bom? São 21 dias, 21 minutos falando aqui de transformação da mente. Eu quero agradecer-nos hoje, desejar um dia abençoado. E a Cláudia colocou aqui, Fran, de coração, obrigada por você. E graças eu dou ao nosso Criador por sua vida e tamanha generosidade que tens. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Pausou, mas voltou. Amém? Gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Até amanhã. Glória a Deus.